Fala Tricolada, tudo tranquilo, tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor. Temos vídeos diários, sempre falando do nosso querido e amado Fluminense, por isso peço que você deixe aquele like esperto, aquele gostei e se inscreva aqui no canal. É fácil e é de graça. E tem um sininho do lado também, você clica nele e você vai receber notificações. Todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, eu faço vídeo todos os dias, você será avisado. Rapaziada, Fluminense teve seu jogo adiado contra o Santos, foi empurrado lá pro final do mês. Tem um jogo agora de quarta-feira, amanhã contra o Fortaleza, fica esperto no nosso pré-jogo, hoje à noite. Então tem essa expectativa desse jogo contra o Fortaleza e do reencontro da torcida com o seu clube, com os seus jogadores e com o Maracanã. Faz tempo, né? 1 ano e 7 meses, meus amigos, que o torcedor está separado de sua maior paixão, que é o Fluminense. Independente se tiver 1.000, 2.000 torcedores, tem uma capacidade desse jogo para 20.000, mas eu não acho que vai chegar a tanto devido a tantas dificuldades para comprar o ingresso, ir ao estádio, valores, não é todo mundo que pode e também a burocracia ficou um pouquinho apertada para todo mundo, mas quem puder ir vai ser interessante e vai reencontrar seu clube. Mas também eu fiz esse vídeo com o maior carinho para vocês, para mostrar que tem jogadores que vão encontrar a sua torcida, a torcida que move esse clube pela primeira vez. Tem jogadores no elenco atual que nunca viram a torcida do Fluminense na arquibancada. Lembra uma vez no Instagram que o Bobadilha escreveu algo dizendo assim, espero ver a torcida do Fluminense no estádio antes de me despedir, né? Ele vai ter essa oportunidade nesse jogo de quarta-feira contra o Fortaleza. Mas não é só ele não. Muitos chegaram no período pandêmico e não conhecem a torcida do Fluminense. E todos nós, tricolores, não vimos determinados jogadores vestindo a camisa do Fluminense. Claro que a gente já viu o Fred. O Fred a gente já está cansado de conhecer e cada dia é um prazer maior revê-lo no Maracanã. Então vamos lá, vamos entender primeiro o contexto desse retorno. O último jogo com a presença de público e o primeiro jogo, vamos assim dizer, sem a presença de público. Como eu disse para vocês, 1 ano e 7 meses separa aí a torcida do Fluminense de seu clube, de seu time no Maracanã. Começando pelo contexto, no dia 15 de março de 2020, a CBF interrompeu o campeonato. Não teve mais jogos, mas antes o Fluminense fez 2 jogos. E marcam muito a história do Fluminense. Por exemplo, no dia 8 de março de 2020 foi o último jogo do Fluminense no Maracanã com presença de público. Fluminense com presença de público foi o último jogo em que o time esteve em campo e tinha torcedor no Maracanã. No dia 11 de março, o Fluminense foi jogar uma primeira fase da Copa do Brasil. Primeiro jogo da fase em que ele estava disputando a Copa do Brasil contra o Figueirense lá em Santa Catarina. Esse jogo também teve a presença de público, mas não era a torcida do Fluminense, era a torcida do Figueirense que estava lá e o Figueirense venceu o Fluminense por 1-0. O jogo da volta, devido à paralisação, jogadores entraram de férias e etc e tal, o Fluminense fez o jogo da volta somente no mês de agosto, aí venceu por 3-0 e eliminou a equipe do Figueirense. Depois desse jogo contra o Figueirense pela Copa do Brasil, que o Fluminense perdeu por 1-0 lá em Santa Catarina, ainda com a presença do torcedor, mesmo que não seja o nosso, o Fluminense encarou o Vasco no dia 15 de março. Como eu falei, a CBF interrompeu as atividades a partir do dia 15 de março. E o Fluminense jogou a sua última partida nesse contexto contra o Vasco e venceu por 2-0 no Maracanã, com gols de Evanilson e Pacheco, que hoje não estão mais vestindo a camisa do Fluminense. Este jogo contra o Vasco foi o primeiro jogo sem a presença de público no Maracanã. Mas eu quero me prender ao último jogo do Fluminense com a presença do torcedor. Nesse momento que a gente se despediu do nosso clube durante esse 1 ano e 7 meses que nós não vemos mais jogando no Maracanã. E esse jogo foi Fluminense e Resende pelo Campeonato Carioca. Dia 8 de março de 2020, Fluminense venceu o Resende por 4-0. Público de 11.000 tricolores, foi o público da despedida, vamos assim dizer. Renda, R$247 mil, bem baixa essa renda, hein? Para 11 mil. É um número
que o Fluminense costuma colocar no Maracanã, né? Gira em torno de 10 a 15 mil torcedores no começo de temporada, e março era um começo de temporada. Quem fez os gols dessa vitória? Só jogadores que já foram embora, tá? O Wellington Silva, que foi para o Japão, o Marcos Paulo para o Atlético de Madrid, o Nenê, que foi recentemente para o Vasco, o Gilberto, que foi para o Benfica de Portugal, foram os artilheiros dessa partida aí, dessa despedida da torcida no Maracanã. E quem entrou em campo? Olha quem entrou em campo. O time titular: Muriel, Gilberto, Matheus Ferraz, Nino, que hoje é titular da equipe, Ourinho na lateral esquerda. O Odaí jogava no esquema 4-4-2, tinha 4 meias. Os 2 volantes eram o Hudson, está contundido no momento, o Iago, que é titular, mas hoje faz uma função mais diferente, uma função mais avançada. Nessa aí ficava ali ao lado do Hudson na proteção. E 2 meias avançados, Nenê pelo lado esquerdo e Marcos Paulo pelo lado direito, mas eles trocavam de posição. Tinha momentos que o Marcos Paulo caía pelas pontas, aí formavam um 4-3-3. E a dupla de ataque era o Wellington Silva e o Pacheco, o peruano Pacheco, que está no Juventude. O Fred chegou em maio. Então o Fred chegou aí no período pandêmico, aí quando não tinha atividade e também a torcida estava longe das arquibancadas. Nessa época, podia-se fazer somente 3 substituições. Então vamos lá as substituições que o Odaí fez nesse jogo contra o Resende. Ele colocou o Miguel no lugar do Nenê, Miguelzinho, que agora foi pro Red Bull. Ele tirou o Marcos Paulo e colocou o Ganso. Então ele mexeu nos 2 meias avançados, tirando o Nenê e o Marcos Paulo e colocando o Miguel e o Ganso, para dar uma qualidade melhor no meio de campo, uma qualidade criacional, né, vamos assim dizer, com o Miguel, que tem um bom passe, uma boa enfiada de bola, assim como o Ganso também. E mexeu na volância, ele tirou o Hudson, que é um cara mais preso, mais lento, e colocou o Dodi. Lembra do Dodi? Então ele colocou o Dodi ao lado ali do outro volante, que era o Iago. Então foram essas 3 substituições que o Odaí fez nesse jogo. O Fluminense acabou saindo vitorioso por 4-0, e depois desse jogo encaramos o Vasco pelo Campeonato Carioca, vencendo por 2-0, mas aí já não tinha torcedor na arquibancada. E depois de 1 ano e 7 meses a gente vai se encontrar agora no jogo contra o Fortaleza. Aí eu continuei na minha pesquisa para trazer informações para vocês, aí eu fiz uma pergunta: quem ainda está no clube? Estava neste elenco de 2020, em março de 2020, foi relacionado nesse jogo e entraram como titular. Vamos lá: Muriel, goleiro Muriel, o zagueiro Ferraz, o Nino, que era titular nesse jogo e permanece. Olha a constância do Nino, dessa época para cá ainda permanece como titular da equipe. O Lucas Claro, que era reserva no jogo contra o Resende e hoje é titular da zaga ao lado do Nino. O Matheus Ferraz inverteu, né? O Matheus Ferraz hoje é reserva, terceira opção, naquela época era o titular. O Egídio, lateral esquerdo. O Hudson está machucado. O Ganso, que também está voltando de contusão. O Iago, que é titular, pode ter um encontro com a torcida tricolor nesta quarta-feira, mas está dependendo aí de ver se ele vai melhorar ou não, porque ele saiu machucado no jogo contra o Red Bull no intervalo. É dúvida séria para esse jogo, mas é um cara que, se estiver em campo, vai reencontrar a torcida e era titular nesse jogo. O Caio Paulista, mas o cenário do Caio Paulista é diferente. Naquela época, em março de 2020, era bem contestado. Hoje não, hoje o pessoal já aceita ele como titular e tem muito torcedor aí que encara ele como uma peça muito importante. E sem falar do Marcos Felipe, que era reserva do Muriel nesse jogo e hoje é titular. Quem é titular dessa rapaziada que eu citei? Quem é titular agora do Fluminense Futebol Clube, que estava nesse elenco do mês de março de 2020 e hoje é titular da equipe? Marcos Felipe, como eu falei, goleiro. O Nino e o Lucas Claro, a dupla de zaga. O Egídio, se ele for relacionado para esse jogo. O Iago, se ele também foi relacionado para esse jogo, porque ele é dúvida. E o Caio Paulista certamente estará em campo ali pela ponta direita.
Mas tem titulares que ainda não conhecem a torcida. Essa rapaziada que eu citei para vocês aqui, como Marcos Felipe, Nino, Lucas Claro, Egídio, Iago e Caio Paulista, toda essa rapaziada conhece a torcida do Fluminense e já jogou no Maracanã com a presença desses torcedores na arquibancada. Mas tem gente que é titular atualmente que ainda não conhece a torcida. Veio para o Fluminense, veio nesse período pandêmico, esteve dentro de campo, mas não teve a presença da torcida. Ele não sabe como é que a torcida do Fluminense reage, que música canta, como canta, se apoia, se não apoia. A torcida do Fluminense é um completo desconhecido para esses jogadores. Quem são esses? Vamos lá. Barcelos, lateral esquerdo, que é titular da equipe, nunca jogou no Maracanã com o torcedor lá, deve ser por isso que ele nunca foi vaiado. Se prepara, Barcelão. Nonato, que veio do Internacional faz pouco tempo. Nonato, também não conhece a torcida do Fluminense. E tem os meninos da categoria de base, que são titulares nesse momento e nessa época estavam no sub-20 ou até no sub-17. Não tem como comparar a torcida que vai às Laranjeiras assistir os jogos das categorias de base com você sendo profissional, jogando como titular com a torcida, a pressão que a torcida da Tricolor coloca na arquibancada. É um cenário completamente diferente e desconhecido. Por isso que eu boto essa meninada como John Kennedy, Luiz Henrique, Calegari, André e o Martinelli como desconhecidos da real torcida tricolor no Maracanã, assistindo um jogo de uma equipe profissional, numa disputa de campeonato brasileiro, valendo ponto, brigando por uma vaga da Libertadores. Essa rapaziada ainda não conhece a torcida do Fluminense e vai conhecer pela primeira vez nesse jogo de quarta-feira contra o Fortaleza. E tem outros jogadores também que chegaram nesse período e também não conhecem o Fluminense, a torcida do Fluminense, porque eu acho que o jogador só realmente conhece o clube em que ele joga quando ele conhece a torcida, porque é a torcida que apresenta o clube para o jogador, né? Como é que é essa apresentação? É quando o time está perdendo, você está jogando mal, a torcida bota aquela pressão da vaia, da exigência e da cobrança. Aí você começa a entender que é um clube grande, em que o seu torcedor não aceita atuações ruins e quer coisa melhor do que você apresentou. Aí o jogador começa a conhecer o clube que ele está atuando. Então isso é interessante. Quando o jogador vem para um clube e a torcida apoia, canta, sempre nas dificuldades, está sempre ali, comparecendo, torcendo, aí ele reconhece que aquele torcedor é um torcedor que apoia o seu clube e que é um torcedor de time grande. Então é muito importante esse reencontro que vai acontecer na quarta-feira, independente do número. Porque a gente sabe muito bem que colocando 1.000 ou 2.000 ou 3.000 no Maracanã, a pressão é a mesma, a torcida do Fluminense faz aquele barulho, porque a torcida do Fluminense é maravilhosa no Maracanã e não se cala em momento algum. Então tem jogadores que não conhecem, como eu citei aqui o Abel Hernandes chegou, nunca viu a torcida do Fluminense na arquibancada, o Bobadilha, que até postou no Instagram que ele não quer se despedir do Fluminense sem conhecer a torcida no Maracanã, vai ter essa oportunidade. O Luca nunca teve o prazer e a honra de ser vaiado pela torcida do Fluminense no Maracanã. Samuel Xavier também não. O Casares saiu do Corinthians, veio para o Fluminense, nunca atuou com a torcida na arquibancada. O Gustavo Apes, o John Arias chegou recentemente, vai conhecer a torcida do Fluminense, David Braz, Manuel, então são vários. Nesse elenco atual tem o Fred, que não precisa ser apresentado para ninguém, né? E não precisa conhecer a torcida, porque ele já conhece. E a torcida do Fluminense está cansada de conhecer o Fred e ama ele de paixão. Então é isso aí. Será um dia, essa quarta-feira será um dia de encontros e reencontros. Encontros para alguns que já conhecem a torcida e encontro para outros que ainda não a conhecem. Então, vá ao jogo, se divirta, se proteja, vamos reencontrar o nosso maior amor, que é o Fluminense Futebol Clube. Deixa aquele like, se inscreva no canal, aguardo vocês para os próximos vídeos, estou indo nessa. Flui!